Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Olá, povo de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome daquele que da sua boca, conforme João viu aqui no Apocalipse, saía uma espada de dois gumes, que significa a palavra do Senhor. Em nome dele que eu quero saudar você. Como que está você, minha irmã, meu irmão? Gente, que bênção é poder estudar a palavra do Senhor e principalmente aqui agora o livro de Apocalipse. Chegou para mim o livro que eu estava esperando aqui, onde eu estou também baseando nele, porque eu tinha ele, emprestei para alguém e não me devolveu, que é este livro aqui, olha. A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hockman. É um livro tremendo. Depois você que gosta de estudar aí a escatologia, compra este livro aí na cultura cristã. A Bíblia e o Futuro, do Anthony Hockman. E também outro livro do William Hendricks, Mais que Vencedores. E outro livro também do Apocalipse, do Hernandes Dias Lopes, Apocalipse, o Futuro Chegou. E eu estou esperando chegar um outro livro do Orton, que também trata deste tema, e especificamente do Apocalipse. Gente, o capítulo 4 foi tremendo, meu irmão, minha irmã. Mostra aqui quando João teve a visão do trono de Deus. Foi bom, não foi? Gente, quando aqueles seres, os 4 seres viventes que representam a terra nos céus, e aqui fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha para vocês verem aqui, antes de entrar no capítulo 5, porque hoje é o capítulo 5, versículo 11 do capítulo 4 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas. E eu introduzo essa mensagem citando isso aqui como se fosse uma oração de adoração, de louvor a Deus. E aqui nós estamos vendo que nos céus, lá os 24 anciãos, seres que adoravam aqui ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, o Cristo, o ancião de dias, aquele que na representação aqui mostra que é vencedor. E agora nós iremos entrar no capítulo 5, e eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, pegue o seu caderno, a sua caneta, porque é o estudo do Apocalipse. E esse estudo do Apocalipse
é para trazer ao nosso coração consolo, mas também segurança. E também é para gerar na minha alma esperança, no meu espírito, a confiança daquele que declarou que ele foi, mas ele voltaria para buscar a sua igreja, os remidos dele. Ele foi e voltará. Ele declarou: vou preparar-vos lugar. E é para que a minha alma confie nele, porque ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo. Pode dar glórias aí, minha irmã, meu irmão? Vamos lá? Capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ora, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto, e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 7 seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Isso é maravilhoso demais, povo de Deus. Vi na mão direita, versículo 1, daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Lembra que nós falamos dos selos que representam os eventos históricos da história? Quando João vê um ser sentado no trono, como nós vimos no capítulo 4, e aqueles círculos, lá estava a cor jaspe, lá estava o arco-íris, lá estavam aquelas cores maravilhosas, e de repente ele estava aquele
que estava sentado no trono, com um livro escrito por dentro, selado com 7 selos. O número 7 significa o número da plenitude, da totalidade, o número da perfeição. E aqui diz que um anjo falou assim: quem é digno de abrir o livro? E aqui diz que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João diz, quando ele viu aquilo, aquele livro, que não havia criatura alguma nos céus, na terra, debaixo da terra, que tinha o poder, que tinha a credencial para abrir o livro e desatar os seus selos. João olha lá no passado, lá na Mesopotâmia, lá no Antigo Egito, na Caldeia, os generais, os imperadores, os grandes nomes que surgiram até aquele momento. Ele viu que não havia ninguém, nem nos céus. Não havia serafim, querubim, anjo, arcanjo, que podia pegar aquele livro e abrir. E este livro, eu já tenho lhes dito, que simboliza o livro da história, que simboliza, dentro desse tempo, o Cronos, onde ficamos presos por espaço, circunstâncias, distâncias, horários. É o livro da história do mundo, da história de Montes Claros, da história do Brasil, da história de todo o mundo. Eventos que aconteceram, por exemplo, crimes, julgamentos que foram injustos, fatos que aconteceram, estupros que ninguém sabe, acontecimentos injustos que foram colocados debaixo do tapete das negociações, dos jeitinhos políticos. Quando João vê, meu Deus, isso, o mundo não tem jeito. O que César faz, o que Domiciano fez, tudo que tem acontecido. João ficou pasmo, ele até naquele momento ali naquela experiência, ele não estava surtado, ele estava consciente, ele foi arrebatado em espírito. E este livro é o livro também da minha vida, da sua história, da minha história, que ninguém consegue prescrutar, ninguém sabe, nem a minha própria esposa, que eu sou apaixonado por ela, Gigi, não sabe. Coisas que eu falo com ela e nem eu nem você que está aí revela tudo. Nós não temos coragem de revelar tudo. Por quê? Porque nós podemos até em alguns aspectos não ter coragem por causa da vergonha, por causa dos pensamentos, coisas que te aconteceu e me aconteceu no passado. Minha mãe não sabe, Giselda não sabe, mas Deus sabe. É isso que está tratando também aqui. E quando João chora, de repente, um ancião grita: não chores, porque é o leão da tribo de Judá. Lembra da tribo de Judá? Que, inclusive, Jacó abençoou, dizendo que Judá é um leãozinho. Lembra? E Jesus veio da tribo de Judá, aqueles 12 filhos de Jacó, que nós terminamos aí, quem me acompanhou, os 50 capítulos de Gênesis, onde nós falamos quando Jacó abençoou todos os seus filhos e abençoa Judá, e é da tribo de Judá que vai sair, a tribo de Judá que vai sair o leão, que simboliza que leão, o forte, o vencedor, o inigualável,
incomparável, o que tem, quando ele dá o seu brado, a sua voz quando ecoa, todos têm de ficar em silêncio. E aqui quando fala assim, olha, o leão, olha para você ver, a tribo de Judá foi chamada o leãozinho. Lembra disso? Que você que estudou? O ancião disse aqui, olha, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E essa ideia aqui, raiz de Davi, é interessante, que mostra aqui então a legitimidade de Jesus. Ele aqui não estava sendo um impostor. Ele aqui não estava sendo alguém que estava entrando à frente para assumir algo que ele não tinha autoridade e poder. Ele tinha. Tudo já estava determinado, tudo já estava escrito. Deus havia, como eu sempre tenho dito, desde lá de Abraão, já havia determinado e estava como Deus conspirador, trabalhando, agindo, contornando, impulsionando para que o Cristo, o Filho de Deus, se encarnasse e viesse e veio como Cordeiro Imaculado. E aqui, olha, raiz de Davi. É interessante que Deus sempre, a raiz, quando você derruba uma árvore, lá no fundo fica a raiz. Apesar de ter acabado aqui, não tem ninguém mais descendente de Davi. Mas Jesus veio daqui. Por isso que ele é inigualável. Por isso que ele é Deus. Porque ele ressuscitou. Aqui diz que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Naquele momento João silencia, aquieta a alma, descansa quando ele ouve o ancião dizendo: calma, o leão da tribo de Judá venceu. Raiz de Davi. Acabou o trono de Davi, acabou tudo. Mas ele veio de lá. Aquele que Maria viu-se grávida pelo poder do Espírito Santo e o gerou, João, que você cuidou dela. Ele venceu. É ele que tem o controle da tua vida. É ele que permitiu você vir para cá, para esta ilha de Patmos. É ele que tem esses eventos aí de Roma, onde os irmãos, as almas, os crentes são decapitados, são queimados, eles são martirizados. Ele está vendo, ele conhece. E João viu que ele então, aqui fala, que ele tomou o livro. Ele toma o livro no capítulo aqui 5, versículo de número 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. A própria natureza, que foi comprometida por causa do primeiro Adão. Lembra? Lembra que nós falamos no capítulo 4? E citamos Romanos capítulo 8, que a própria natureza geme, grita, chora na esperança de ser redimida. Aqui, olha, quando a natureza viu, representada pelo leão, pelo cordeiro, por um ser, um animal parecendo cara de gente, que pode ser um mico, um macaco, uma águia, representando então a natureza nos céus. A natureza já curvou diante do Senhor. Por isso, o Salmo 119, quando diz, ou o Salmo 19, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza adora a Deus. A borboleta, o jataí, a abelha com ferrão, as flores quando desabrocham e solta o pólen, solta para as abelhas
o néctar, os peixes do mar, as aves foram criadas para glorificar aquele que é, que era e que há de vir. Isso é motivo, minha irmã, de você estar na tua casa te dando glórias a Ele. É Ele que tem um controle. É Ele que pegou o livro e desatou os seus 7 selos, que nós iremos ver no próximo estudo, no capítulo 6. É Ele que muitos falam assim: poxa, será que Deus está esquecido? O que está acontecendo no mundo? Ele vê, Ele conhece, Ele sabe. E Ele, inclusive, me colocou aqui, te salvou e me salvou para que nós possamos ser pessoas que possamos trabalhar para melhorar o ambiente que nós estamos vivendo, o nosso habitat. Esse vírus aí, cadê Deus? Deus continua sentado no seu trono de glória e governando tudo. Não como um Deus déspota, mas é um Deus em Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver que Ele deu para Cristo toda a autoridade. Entregou para Cristo. Olha para você ver agora, voltando antes, o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Por que como tendo sido morto? A ideia aqui é mostrar exatamente que ele morreu e ressuscitou. É um trocadilho aqui que João quer dizer como tendo sido morto, para mostrar a veracidade do Cordeiro Imaculado. Que ele morreu, mas estava vivo e esperando o momento certo para continuar agindo como esse Cordeiro vencedor. Olha o que diz agora. Ele tinha 7 chifres. 7 chifres representa poder, representa autoridade, representa governo, domínio. E quando fala aqui desses 7 chifres, representa que esse cordeiro, ele vai receber do Todo-Poderoso e recebeu o domínio. E quando fala 7 chifres, e aqui fala também 7 olhos, está falando aqui da plenitude, da totalidade. É que ele vai receber do Pai a autoridade sobre o cosmos, sobre a terra. Porque o 7 é o número da perfeição, da totalidade. Ele não recebeu um poder parcial. Jesus não é apenas Filho de Deus, não é apenas o Salvador, não é apenas esse Cordeiro. Ele é Deus que governa todas as coisas. Se é assim, minha irmã, essa crise que você está enfrentando aí, abençoada, hein, irmãozão? Essa perseguição. Essa semana eu tive com um irmão, fui na clínica dele conversar com ele, e ele sendo perseguido por pessoas que tem inveja, ciúme dele. Eu falei: olha, é preciso entender que é o Senhor que está no controle. Eu até usei uma palavra interessante, porque a Bíblia nos compara como águias. E tem horas que o corvo, ele sobe em cima do corpo da águia e fica em cima do corpo da águia perturbando ela. E sabe o que a águia faz? A águia sobe e sobe, sobe e vai até as alturas. Porque o corvo, ele não consegue respirar, não tem oxigênio até numa determinada altura. Mas a águia consegue lá. Sabe o que ela faz? Ela vai subindo, subindo, até que ele cai. É assim. A águia maior que Jesus. Aqui nós vamos ver que ele vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. E você, como pequena águia de Deus, aprenda isso. Está sendo perseguida, injuriada,
levantaram calúnia contra ti, entrega a Deus, descansa em Deus, faça como águia, continue trabalhando, continue sonhando, continue subindo cada vez mais para a intimidade de Deus, para as alturas de Deus, porque lá os corvos, eles não vão aguentar, eles vão cair, eles vão sair, eles vão parar de te perseguir. É isso. Olha o que diz agora o versículo 8, ou melhor 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu falei que a dignidade dele, que ele recebeu aqui, o Senhor, foi Deus que deu. E ele é o único digno. Não tem nenhum religioso, ninguém consegue conduzir a história da maneira como todos esperam. E isso me faz, a mim e a você, ter cuidado agora na política. A gente pensar quem vai resolver o problema é o prefeito tal, é o governador tal, é aquele vereador. Nós temos de fixar os olhos no Senhor. Claro, temos de votar, temos de ter boas decisões, saber o caráter, saber a vida. Mas quem tem um controle, olha, é o Senhor. 11. Aqui fala que ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Eu e você, lembra que eu tenho falado aqui sobre o já, ainda não? O que significa o já, ainda não? Fala para o seu irmão aí, já, ainda não. Fala para o seu marido, já, ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não totalmente. Nós já temos a garantia e já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, como dizem Efésios. Já totalmente, ainda não, porque ainda não fomos transformados em corpos incorruptíveis. Nós já somos sacerdotes, sim, totalmente sacerdotes. Reinando com Cristo, sim, mas não totalmente, porque vivemos no mundo em juízo. É isso que a gente aprende na escatologia, o já, ainda não. Já fomos salvos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, sim. Nenhuma. Nada poderá me tirar e tirar a salvação de você. Já fomos salvos, sim. E por que ainda não? Porque a salvação eterna, ela é completa. Ela falta o corpo. Nós não seremos almas, espíritos lá. Nós teremos um corpo. Você vai receber seu corpo. Nós vamos aprender na frente aqui depois, quando a Bíblia fala que os mares, a terra, terão de dar conta dos corpos que estão. Por isso que é o já, ainda não. Estamos reinando com Cristo. Inclusive eu falei com vocês que eu sou amilenista. Estamos reinando com Cristo? Sim. Mas não totalmente. Por quê? Porque vivemos no mundo em juízo. Nem eu nem você estamos blindados. Podemos adoecer se você não usar máscara, se você não usar o álcool aí, gel, você tiver contato com pessoas infectadas, você é crente, você já foi salvo, mas você não foi transformado em um corpo de glória. Você não foi transformado ainda em um corpo incorruptível. Por isso, salvo, sim. Totalmente? Não. Por que não totalmente? Porque falta o corpo. E totalmente também na perspectiva de que você não vai perder a salvação jamais. Porque é perigoso você falar não totalmente, né? Então, você já foi salvo. Versículo 11 fala: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares e milhares. Olha para cá, irmão. Olha para cá.
Irmão, você que lidera o louvor na sua igreja, você lá da nossa igreja, Lucas, Luciana, Manelinho, Amanda, Epáfras, pessoal aí que... Júnior, vocês que conduz os momentos de cânticos da igreja para levar a igreja a adorar ao Cordeiro Imaculado, preste atenção. Quando a gente reúne na igreja para poder cantar com a comunidade, adorar ali, louvar, expressar adoração ao Senhor, lembremos sempre que já tem uma igreja invisível lá. Igreja que está lá Abraão, Isaac, Jacó. As almas, os espíritos deles estão lá, adorando ao Senhor, juntamente com os anjos, com toda a corte celestial, adorando dia e noite, noite e dia, prestando louvores a Deus com cânticos e também de outras formas que nós não podemos explicar, porque Deus não revelou na palavra. Glórias a Deus por isso. Por isso, quando a gente reunir, temos de entender, quando reunirmos, inclusive a igreja primitiva, a igreja de Corinto, entende. A igreja primitiva entendia que os anjos sim estavam presentes. Por isso, quando nós entramos como comunidade nesta dimensão da adoração, de louvores, de comunidade como igreja, ali há uma presença diferente do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a comunidade ali, estabelecida como igreja ali, que não é um templo, que não é uma parede, ou não são as paredes, mas sou eu, é você, é a sua igreja. Por isso que naquele momento ali, não é uma reunião casual, não é uma reunião social apenas. É num grau mais elevado, é uma reunião dos eleitos, dos remidos, que quando entram em adoração, estão entrando com a igreja também, que está nos céus. Glória a Deus, minha irmã. É lindo demais aqui o capítulo 5. Ei, ele tem o controle. Aquele problema no seu trabalho, aquele problema na empresa, aquele problema que você está enfrentando, é ele. Ele sabe, ele conhece, ele já pegou os selos, ele já pegou o livro e abriu. É uma simbologia para dizer que é ele que está no controle. Se ele está e está, confie. Ele está vivo e eu estou vivo. Se Cristo ressuscitou e está vivo e eu estou vivo, a qualquer momento pode acontecer na minha vida uma surpresa, um milagre, uma direção. Deus haverá de conduzir o teu filho, amém, irmã? Deus haverá de conduzir em Cristo a tua filha. Olha o que diz aqui agora. Aqui fala: e proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sob o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes que representam a natureza, a terra lá, os 4 estavam respondendo: assim seja, amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Glória a Deus por isso. Enfim, meus irmãos e irmãs, para a gente concluir aqui, o capítulo 5 está falando do Cordeiro que morreu e venceu, do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo foi entregue em suas mãos. Tudo. E a Bíblia diz, eu gostaria que você abrisse aí, 1 Coríntios, olha para você ver, 1 Coríntios capítulo 15, ele reina, está reinando, até que ele ponha todo
todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos esperar um tempinho mais. Lembra da frase? Já, ainda não. Estamos reinando com o rei. Mas não é reinando com o rei para reivindicar, para determinar, para dizer que vai comprar um carro novo, para dizer que vai casar o ano que vem, para dizer na perspectiva material. Estamos reinando dentro da perspectiva de vencedor, na perspectiva espiritual. Ele já entrou no mercado onde estávamos sendo comercializados por Satã, pelo inimigo das nossas almas. Ele nos comprou com o seu sangue, com o seu puro sangue. Ele derramou na cruz e pagou pelos nossos pecados, e nós já estamos reinando com ele. E nesse reinado, brevemente vai ser consumado tudo, onde eu e você seremos transformados em corpos incorruptíveis, corpos de glória. Não sermos anjos, mas sermos semelhantes a ele, como ele é, na perspectiva de glória. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 12, olha para você ver, marca aí, 1 Coríntios 15, 12, capítulo 15, versículos 24 em diante. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Veja bem, aqui olha, quando ele fala aqui assim, olha, e então virá o fim, e ele vai entregar o reino ao Senhor, porque convém que ele reine, até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Presta atenção, Jesus já derrotou na cruz o demônio, o Satanás, os principados e potestades, expondo-os à ignomínia. Mas por que o diabo está agindo ainda? Por que o diabo ainda continua possuindo as pessoas, manipulando as pessoas? Lembra do já, ainda não? Já, ainda não? Ele já venceu, ele já triunfou na cruz. O diabo só age aonde Deus permite. Mas vai haver um dia que o Filho de Deus, o Cordeiro vencedor aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, haverá de vir e consumar tudo. E declarar aquela palavra de Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando o Senhor Jesus sentará no seu trono de glória, vamos ver na frente, e com seu cetro de justiça e retidão, ele vai julgar anjos, demônios. Todos teremos de prostrar e chegarmos diante do tribunal de Deus. Só que nós não entraremos para ser julgados, porque nós já fomos acobertados pelo sangue. Nós já recebemos já a justificação, mas estaremos lá com ele, para participar do julgamento com ele. É isso que precisamos de entender, povo de Deus. Este é o capítulo 5, e na próxima aula nós iremos para o capítulo 6, e é isso que precisamos de compreender. Ele venceu. O livro está nas mãos dele. Ninguém pode impedir a ação deste Cristo ressurreto. Ele tem um controle de tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Cordeiro Imaculado. Muito obrigado, Cristo vencedor, ancião de dias, o Senhor que era e que é e que há de vir. Nós cremos nessa palavra, que João viu que da tua boca saiu a espada que representa ela.
que quando nós lemos e quando nós estudamos como aqui, Senhor, ela chega ao ponto de dividir a nossa alma, o nosso espírito, a nossa medula, a nossa junta, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E eu te adoro nesta noite, Senhor, por esta bênção de poder ter sido a mim e a cada irmão e irmã revelado para nós isso. Abençoe cada irmão agora. Abençoe esta irmã que tem sofrido esse problema na sua casa, com o seu filho. Abençoe este casal que tem vivido conflitos. Ó cabeça da igreja, Jesus, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, dá sustento a este casal. Eu declaro, minha irmã, meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua vida, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, que Deus te abençoe. Quero fazer aqui uma expressão de gratidão por você, meu irmão, que tem sido fiel à comunidade IPJP, entregando, devolvendo os seus dízimos e ofertas. Que Deus possa te abençoar. A Bíblia fala em Provérbios 3:9, honre ao Senhor com as primícias da tua renda, e Ele fará fartar o teu celeiro, será farto. Tá bom, bênção? Que Deus te abençoe. Até mais, hein?